Isto aqui foi uma maravilha para toda a gente. Para toda a gente. E as pessoas que trabalharam aqui, que andavam deslocadas para longe. Isto foi uma mais-valia para toda a gente. Trabalhou aqui muita gente, mas já viram que foi a renovação da aldeia toda. E aquilo deu força a muita gente para tomarem iniciativas a fazerem obras em casa. Mesmo casas que não foram beneficiadas. Isto caiu, foi como um milagre, caiu aqui do céu. A partir dos anos 80 é que começaram a emigrar mais gente. Os senhores andam aqui a fazer uma entrevista na aldeia. A ti nós temos a dizer. São arquitetos. Querem saber do tempo da Junta de Colonização Eterna, quando a aldeia foi restaurada. E vieram ter com a pessoa certa, porque eu sou o que estou mais dentro do assunto para isto tudo. E foi após a Junta que vieram para aqui fazer estradas. Durante essa obra mantiveram Sim. as estradas em terra? As estradas em terra. E o acesso à aldeia também era em terra ainda? Não, era macadame. É. Ainda há alguns terrenos de cultivo? Não? Sim, depois aqui arregadiam. Sai para ali, ó. Sai para ali. Sai para lá, para aquele lado. Agora nas casas aí foi a maior parte. Trabalhava quase nelas todas. Depois mais tarde deixavam-me a mim para fazer acabamentos nas casas. Sim, fazia a parte dos acabamentos. Os peitoris, das janelas, que eram feitos em cimento, não é? Por exemplo, este aqui? Estes peitoris, que eram feitos em cimento. Eu ficava na parte do reboco interior e os peitoris, essas coisas mais delicadas, entregavam-me a mim para eu fazer. Era assim trabalhos mais delicados. E estes elementos aqui em ferro também era na altura ou já é depois? Isso foi na altura, quando foi do Governador Civil, que andávamos a chumbar estas argolazinhas para pôr vasos com flores. Boa tarde. Todas as juntas das pedras foram feitas para cá vir o Governador Civil, para passar na rua e ver que isto que era uma aldeia toda renovada, na altura da Junta Eterna. É que nós andámos aqui muito tempo a arranjar as fachadas da rua toda. Tínhamos muitas que arranjámos, metemos um... Olha, está ali uma. Está ali uma que agora lá tem uma garagem. Só tem o beirado. Para dentro não tem nada. Tínhamos o beirado para dizer que a casa que estava reconstruída, mas não dava nada. Era só o beirado. E a fachada arranjada. Era assim. Era o Governo Civil de Viseu? De Viseu. O Governo Civil de Viseu, sim. Mas antes as pedras estavam todas abertas, é? Não estava... Era barro. Era só barro? Barro. Tinha um barro. Isto começou aqui em 64, por aí assim. Eu andava na escola ainda, quando ver cá vieram, e eu andei na escola até 65. Eu casei em 74 e em 75 comecei a fazer a minha casa. Mas não foi logo que eles me atribuíram a verba. Foi lá mais para o fim de 75. A última verba foi para a minha casa. Já estava a torneira fechada. Eles, por acaso, eles vieram para aqui, começaram aqui nas obras, eles habitavam numa casa lá daquele lado. Eram da junta, na junta. Encarregado e eram funcionários, trabalhadores. Um rapaz que era o escriturário, que era o Zezito. E depois, mais tarde, começou a angariar pessoal daqui, porque quando é que acabam as obras, não é? Tinham que arranjar mais pessoal. Não deixava de ser engraçado, não é? Depois as pessoas que angariavam algum dinheirito também, que tinham escondido, que era escondido, não é? Depois tinham que juntar para fazer mais alguma coisa na casa, não é? Porque o dinheiro só que a junta atribuía àquela verba não chegava. E quanto é que por exemplo, não chegava para o... Não, por exemplo, saiu uma verba agora de 18 contos, 20 contos para uma casa. Naquele tempo já era muito dinheiro, mas não chegava para tudo. Depois lá faziam a choradeira os donos das casas para ver se arranjava algum dinheirito e tal, para fazer mais alguma coisita. E até essa proposta era feita de imediato quando começavam a obra, que era para ver se podiam fazer mais alguma coisa na obra, alargar mais, fazer maior. Isso era o encarregado, é que falava com as pessoas, estava preparado já para falar com as pessoas. E eu acredito até que houve, mesmo dentro dessas verbas, porque isso era estipulado para cada família, não é? Acredito que houve algumas que fossem beneficiadas com verbas de outras. Tanto nesta e depois sobrava desta, eles é que faziam as contas. Ninguém tinha acesso a isso, não é? Era ele, não era só ele. Não é? Vinham cá pessoas também, arquitetos, cá dos serviços, vinham cá e avaliavam, não é?
E a capacidade das pessoas poderem fazer alguma coisa também. Tinha algumas posses também. Mas a maior parte das pessoas trabalhava em quê, nessa altura? Aqui a maior parte era a agricultura, não é? Pronto, e depois iam trabalhar para cerâmicas, longe daqui a pé, que não tinham transporte. Candosa, Tábua, iam para Mortágua, não tinham aqui outra coisa, depois iam para fábricas de madeira, também em Santa Combadão também havia uma, Vila Pouca, Cancinho. Já havia antes? Já havia antes, sim. Depois é claro, nessa altura a coisa começou a subir mais, não é? Estas obras todas tinham que subir, não é? O meu falecido pai, por exemplo, trabalhava em pedra. Cortavam pedra numa pedreira, a fogo, e depois iam fazer muros em pedra. Mas havia mais gente daqui a trabalhar lá na pedreira, não era só ele. Só que era assim, saíam de madrugada e entravam alta noite, porque iam a pé, não havia transportes. Aqueles indivíduos que estão ali, aquelas fotografias, este era o encarregado cá das obras da Junta de Colonização Interna, António Marijão, que era funcionário da Junta de Colonização Interna, o tal que era o encarregado aqui das obras. Foi um benfeitor aqui da casa, morreu em 2003, salvo erro, está ali o busto dele. Ele era de Valdorta. Valdorta pertence a Ponte Soro, salvo erro. Ele era de lá, casou foi aqui. Veio para aqui rapaz, veio para aqui rapaz, mas já era funcionário, quando veio para aqui. Deu iniciativa aqui às obras, ele e outros. E aquele era o Sr. José Marques Castanheira, que foi ele o autor principal para que a verba viesse para aqui, da Junta de Colonização Interna. Digamos que era o senhor que era o dono da aldeia, naquela altura. Porque era o maior proprietário de cá, era o que dava trabalho ao pessoal, a troco às vezes não de dinheiro, mas de bens, azeite, mercearias, tinham uma merceariazinha e tal. Eu não sei se é verdade que foi ele que canalizou a verba para aqui, que a verba até estava destinada para outra aldeia. E ele que deu a volta à coisa para vir para aqui. Está bem documentada a aldeia antes? Esta é a rua. Quem é que tirou estas fotografias? Isto foi na altura. Mas foi alguém da Junta de Colonização? Foi. Ou foi este senhor? Foram já da Junta. São pessoal da Junta. Sim, que fizeram isto. É impressionante, é um bom... Eles até tiravam as fotografias depois, que nenhuma casa tinha casa de banho naquele tempo. Pois. As casas não tinham casa de banho. E aqui as obras incluíram a casa de banho? Incluíram a casa de banho. Pois. Toda a gente tinha que ter uma casa de banho. Era uma sanita e um lavatório. Mais nada. Não existe. Não havia água canalizada também. Cozinha, casa de banho, pronto, quartitos e tal. Telhados, porque aquilo estava tudo uma miséria, aquela telha velha, já com buracos, chovia já por todo lado. Não é? Os soalhos podres e aquilo tudo era recuperação. Pronto, estar minimamente habitável. Porque aquilo habitava, mas infelizmente era nas piores condições. Nas piores condições habitava. As chaminés levantavam telhas e o fumo saía por as telhas. Era assim. Não havia chaminés. Lá havia uma ou outra antiga que tinham. Aqui a do solar também não tinha. Tinha as telhas levantadas, onde era a parte da cozinha. Era telhas levantadas. E isto aqui, esta chaminé aqui? Essa chaminé já foi feita na Junta de Colonização Interna. E era segundo algum desenho ou era... Havia um indivíduo que chamavam-no Joaquim das Chaminés. Era o Joaquim das Chaminés. Porque ele só fazia as chaminés. Eram todas assim. Vinha com eles. Veio de lá com eles. E então ele fazia as chaminés todas iguais. Todas. Era embaixo a saia, era 1,10 m por 90 m. E 1,45 m, salvo erro, de altura. Altura, 1,45 m. Porque se levantasse mais, depois o fumo já saía cá para baixo. Eram todas iguais. Era o modelo. Era tudo. Tudo o mesmo modelo. E levava a telha em cima e pronto. Era assim que as fazia. Todas iguais. Era o Joaquim das Chaminés. Antigamente era aquela telha de caleiro. Nas obras é regional, que é isto que está aqui. Umas com telha regional e outras com telha morcelha. E fazíamos tudo madeira de eucalipto. A estrutura era segura, madeira que resistia muito ano, não é? Da zona, sim, aqui da zona. O soalho era em pinho, o forro, pinho. Os forros também? O forro também, por cima, os tetos também. Mas não existiam antes os forros, ou existiam? Em algumas casas existiam, em algumas, noutras não. Não. Era taipas por dentro, as paredes eram taipas. E depois passou... E ainda se fiz algumas em taipa. Ainda fiz, pouco, mas ainda fiz.
Ainda aí há. Em taipa quer dizer com o fasqueado de madeira? Sim, madeira, barro, palha. O barro era metido já dentro para tapar os buracos todos. Era uma parede de tabique? Era. Depois metia-se uma macita melhor para fazer o acabamento. Depois ainda fez parede já em tijolo? Fiz tijolo, sim. Sim, a maior parte era tudo em tijolo. Há e poucas hoje em taipa já. Pouca coisa. Mas eu ainda fiz. E as casas eram, como é que eram as casas por dentro? Eram já divididas? Sim, já tinham sim, a maior parte. Antes da intervenção? Sim, eram divididas, só que muitas eram com madeira, tábuas ao alto. Não. E falheiras. Substituíam ou pela taipa ou por tijolo? Ou por tijolo. A maioria era quase em tijolo. E nas casas de banho, os pavimentos eram... Era cimento em cima de soalho. As casas de banho fazíamos até 1,5 m normalmente, era 1,5 m. Fazíamos, chamávamos nós naquele tempo, queimar a parede, que era cimento liso. Era com a própria colher de pedreiro é que fazíamos aquele liso. Nas casas de banho, daí para baixo, juntava-se chamávamos nós óxido de ferro ou oca, de outra cor. E depois tudo cal branca. Era cal e havia um produto que chamavam fixocal, que era para a cal não desagarrar. Quando a gente encostava-se ficava todo branco. Nós perguntávamos para que eram aqueles produtos, diziam-nos, misturava-se com cimento. Por exemplo, o chão era sempre vermelho, era óxido de ferro vermelho. Misturava com o cimento em pó, com a massa fresca, espalhava-se e depois passava-se a colher e aquilo ficava vermelho. As cozinhas ficavam amarelas, sempre, que era por causa do fumo. Aquela cá, assim, uma que se mantenha assim mais ou menos ainda original dessa altura? Já não são muitas, Para aqui para este lado Há uma até vimos, que é ali. Está conforme foi reconstruída na altura pela Junta. Construída ou construída? Construída. Esta é de mas não sei se havia cá alguma coisa. Estou a perceber. Sim. Não me recordo se havia alguma coisa aqui. Sei que isso foi tudo novo. Embaixo havia pedras, não sei se já cá estavam algumas, se não. Pois. Isto não me recordo. Mas fui eu que andei aqui a rebocar a casa, fui E eu que fiz peitoriz, reboquei a casa toda por dentro, até que andei a meter o soalho mais um carpinteiro. Esta casa também está conforme foi feita, só as janelas é que são outras. Esta está original, assim por fora. As telhas e tudo, foi nessa altura. Sim. Chaminé, tudo, está. Esta, original, que era da minha tia, que era de uma tia minha. E também trabalhou aqui? Também trabalhei aqui, onde eu disse que eu saltava lá de cima para cima do monte de areia. Saltava, certo. E este alpendre já é dessa altura? Já é dessa altura. É um desenho também já de algum arquiteto. Depois disse-me... É o Neves de Oliveira. Era o Neves de Oliveira? Chegou a conhecê-lo? Sim, conheci. Porque eu estive a fazer lá uma vivenda para o Chagas. O Maurício e Trindade de Chagas. Na Quinta de Troca. Olá, boa tarde. Está tudo, obrigado. Nessa altura, o Neves de Oliveira vivia nos Olivais. Sim. E este foi que altura, quando andou lá a fazer essa obra? 73. 73. Então foi aqui entre... Foi, 73. Entre a aldeia e lá... E foi o Neves de Oliveira que o levou para lá? Foi o Neves de Oliveira e foi o Pereira, o tal Pereira que era encarregado aqui também. E depois convenceram-me para lá ir fazer aquele chalé. E fui daqui com outro rapaz. Eu poucas vezes estive com ele. Ele vinha aqui? Vinha aqui, às vezes vinha. Mas eu poucas vezes estive com ele. Estas talvez lhe fizessem uma intervenção interior, porque o resto é original. As juntazinhas de fora, as juntazinhas da pedra, não é? Mas o que é original? Isto é original. É original? A metálica não. Não. Isto era madeira, só que isto apodreceu tudo, caiu, depois meteram metálica. As juntazitas foram feitas na altura. Esta é original ainda. Esta é outra casa? Esta é outra. Ali é uma, até aqui, a entrada é a mesma e daqui para ali é outra. Mas a entrada partilhavam a entrada? Partilhavam a entrada. Esta casa que está aqui foi toda restaurada também. Isto era igual àquela. Aqui tinha uma entrada ali, a escadinha também. Exatamente. Isto foi tudo alterado. Mas esta ainda é daquelas casas que tem tabique dentro. Paredes de tabique. Fui eu que fiz aqui. Porque era vigas de madeira em baixo, não era cimento. Andava ali com um candeeiro a petróleo. Não se via lá nada dentro. Só com um candeeiro a petróleo, não havia energia. E não tinha janela na altura? Não, mas não se via, não era o suficiente. Então do outro lado como é que a gente via? A parede era deste lado, do outro lado não se via nada. Certo. Candeeiro a petróleo. E depois eu fumava o meu cantuquezito, acendia no candeeiro a petróleo, até sabia a petróleo, o cigarro. Assim. Esta também está original. Esta aqui.
Este era o tal carpinteiro. O tal carpinteiro que andou lá a fazer o soalho mais eu. Não era carpinteiro, era um jeitoso. Esta porta é original. É dessa altura. Dessa altura, Pois. sim. A outra de cima é que já não Do é. tempo da junta, não? Ela está a dita chaminé. E o desenho das portas? Ou já vinham feitas de algum lado? Primeiro vinham lá do estaleiro do Estado, lá de São Miguel Paiares. Pois. Depois começaram a ser feitas aqui numa carpintaria que havia aqui em Santa Combadão. Ah, Mas eram todas iguais. eram sempre iguais. Eram todas iguais, era tudo assim. modelo. Era assim. Como a de cima ou Sim, como a de baixo? como a de cima. A de baixo era a portas de lojas, é que eram assim. Mas também era da junta, ou não? Estas portas de loja? Também eram da Ah, junta. havia diferentes tipos. Era a porta Para as de loja, lojas eram assim, para cima para era cima. assim. Ah, mas para cima eram assim. Era já assim, com almofadas. E as interiores era madeira em volta e a parite a fazer de almofada, as interiores. Sim, sim, sim. A gente dava no murro, fazia, ia Era para o outro lado. E essa também já era de Santa Combadão ou de... Em Santa Combadão, eram Essas feitas em já Santa eram Combadão, sim. E tem ideia de quantas aldeias é que houve assim obras no país? Não faço ideia. Sabe esta? Esta e Salgueiras que eu trabalhei nas trabalhou duas. nelas. E não ouviu falar... Ouvi falar em Prados da Beira, que é do outro lado. Prados, que é ao pé de Salgueiras. Pronto, ao pé Do outro lado, da montanha. do outro lado da montanha, mas eu nunca lá fui. Aí Coimbrões, ouvi falar de Coimbrões. Coimbrões. Quem é que falava disso? Coimbrões eu cheguei lá a ir mais no António Maria João. Pois. Ele ia lá, pronto, ele ia lá como agente técnico, a dar apoio. Dar apoio. E então cheguei lá a ir com ele. Cheguei lá a ir com ele. Portanto, aí sabe que houve A também- Coimbrões também, Coimbrões. era uma aldeia também restaurada a nível da junta do Jardim Interna, nessa altura. E alguma vez viu projetos do arquiteto Neves de Oliveira? Projetos de desenhos? Sim, havia desenhos das havia portas? projetos, Chegou a ter acesso? havia, foi ele que fez o da minha casa. Ah, e viu o desenho? Sim, foi ele que fez o da minha casa. E como é que era? Eu perguntava-lhe primeiro como é que Não, funcionava. não, isto? ele é que fazia. Ele fazia lá em Lisboa. Em Lisboa. Já que vinha cá e trazia. Enviava. Trazia. Vinha cá, trazia. E Era dava, assim. e dava. E dava ao António Maria João. António Maria João. É. Mas você tinha acesso aos desenhos também? Sim. eram sim, feitos. sim. O meu, por exemplo, da minha casa. As outras não, ele é que arriscava, ele é que mandava. Cada um tinha acesso às da sua casa, é isso? Não, Cada não. pessoa, ou não? Não, eu tinha porque já foi posterior, não é? Ah, certo. tinha- Então as pessoas não tinham acesso aos desenhos, normalmente. Não. Só o António Maria Nem João. percebia nada daquilo, não é? Pois. Só o António Maria João Era, tinha era acesso só aos ele. desenhos Era. e coordenava os trabalhos. Exatamente. Ele dizia assim, marcava, ele é que marcava. E se quisessem fazer alguma alteração? Comunicavam ao arquiteto? Como Mas que- quem é ou que isso pedia não? autorização? Alterações, quer dizer. Aí autorização. Alterar o Era ele que projeto. fazia. Era o António Maria Era João. o António. Era a Ele partir daí. fazia. Certo. Portanto, ele é que coordenava mesmo. Não sei se e ele o senhor falava, Pereira se ele também. falar com o Pereira, Pois. não Pereira, sei. mas eles eram no mesmo nível, não? O Pereira era acima dele. Ah, ainda era O assim. Pereira era acima, era acima. Pronto, não sei se Ele não estava cá adianta. sempre, ele não vivia, o Pereira não vivia cá, então. Não, vivia em Viseu. Ah, em Viseu. Em Viseu. O objetivo era melhorar as condições de vida das pessoas, não é? Porque isto era uma miséria, não é? Era uma miséria. Isto evoluiu muito. As pessoas, mesmo as próprias pessoas evoluíram muito. Com a obra? Sim. Ah, sim. Evoluíram muito. As pessoas começaram a ter outra ideia, de outra postura. Achavam que já tinham uma casa nova, já se podiam apresentar melhor, não é?